Olá, queridos, graça e paz. Muito bom estar de volta. Tinha saído de férias em novembro, voltei dia 28 de novembro. Deu para descansar bem, deu para me despedir do meu avô, que faleceu há 2 semanas. Como Deus é maravilhoso, né? Eu fui, ele conheceu o André, deu tempo da gente jogar dominó ainda e tudo, e ele descansou. Na presença de Deus, foi assim, e eu lá ainda, consegui ainda falar um pouquinho no seu velório, tentei, mas Deus, ele é maravilhoso, permitiu que eu, a Érica e o André estivéssemos lá, para estar ali um pouquinho com ele, né, e me despedir dele. Então, graças a Deus, já estava com saudade do púlpito, né, a gente sente falta de estar aqui pregando a palavra, então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 11, versículo 4. Dar continuidade no que nós já estamos vendo em Hebreus. Todas as outras mensagens, desde do capítulo 10, versículo 19, eu tenho pregado em Hebreus. Então, todas as mensagens estão lá no canal da igreja. Quem quiser assistir-la de novo, relembrar um pouquinho dessa mensagem dura, mas maravilhosa de Hebreus. Aqui o autor, nós não sabemos quem é, mas ele usa palavras duras, ele usa assim, dirigido, né, pelo Espírito Santo, ele usa palavras pesadas, mas também o seu consolo, o seu encorajamento é algo fantástico também. E o capítulo 11 de Hebreus é o hall da fama da fé cristã, onde ali ele mostra aqui todos os heróis da fé, onde pela fé caminharam, pela fé lutaram, pela fé morreram na presença de Cristo. Então aqui nós vemos pessoas que são exemplo para nós. E o versículo 4 é o primeiro herói da fé. E o capítulo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela sua palavra, que é viva, santa, sua palavra que é eficaz. Muito obrigado porque a sua palavra transforma as nossas vidas. E Deus, que o Senhor possa transformar hoje também, através da sua pregação, nossas vidas. Encha-nos com o teu Espírito Santo, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para a tua palavra. Que seja agora o teu Espírito Santo falando aqui à tua igreja, Pai, e que possamos em tudo te amar, te adorar e te exaltar acima de todas as coisas. Deus, que em tudo o Senhor seja louvado, engrandecido e exaltado. E que o exemplo de Abel para nós também seja eficaz, que possamos ter a mesma fé que ele. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Aqui nós vemos o autor de Hebreus falando do primeiro herói da fé. Mas para a gente entender um pouco melhor, né, o que o autor tem falado, nós temos que estar em mente com tudo aquilo que ele já vem falando antes. Então, ele desde ali, do capítulo 10, versículo 19, que é a parte prática do livro, porque antes ele falou a respeito da superioridade de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da mensagem de Cristo sendo superior à mensagem dos anjos, à obra dos anjos, da autoridade de Cristo, da liderança de Cristo sendo maior do que a liderança de Moisés, e também do sacerdócio de Cristo, muito superior do que o primeiro sacerdote que teve, que foi Arão. Então, a obra de Cristo também, o sacrifício de Jesus, muito superior ao sistema sacrificial do povo hebreus, do povo judeu. Então, o autor ele vem falando, ele vem trazendo à memória tudo aquilo que Cristo fez, que Cristo age. E quando nós entramos aqui no capítulo 10, versículo 19, ele sempre vem mostrando 2 caminhos. O caminho de Cristo, o autor e consolador da nossa fé, o sumo sacerdote, o vivo e santo caminho que chega até Deus, e o caminho do apóstata.
o caminho daqueles que conhecem a verdade, o caminho daqueles que, mesmo conhecendo as Escrituras, decidem em seu coração viver em pecado, viver afastados de Deus. Então, a ótica que nós temos que olhar para o capítulo 11 é a introdução do último versículo 10. Mas o meu justo vive pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ele fala no versículo 39 do capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Então, aqui ele está apresentando duas pessoas. Uma que retrocede e caminha para a destruição, uma que anda em caminho à condenação eterna, e o que ele usa aqui é pesado. Ele fala que de Deus é a vingança. Deus retribuirá a estes que viram as costas para ele e tudo o que ele fez. E ele fala destes que creem e são salvos. Esses que têm a verdadeira fé. E ele dá uma introdução do que é a fé. Ora, a fé é a certeza, o firme fundamento, a convicção que você tem daquilo que esperamos. E nós vimos que o que nós esperamos aqui na visão de Hebreus é o reino celestial, é o galardão que nós receberemos, é estar com Cristo. E ele fala também, e a prova daquilo, das coisas que estão acontecendo, mas que nós não estamos vendo. Deus preparando uma morada, Cristo Jesus preparando a nossa morada, e Ele virá nos buscar, e Ele prometeu para nós que um dia Ele voltará e nos levará com Ele para viver eternamente no novo céus, uma nova terra, um local onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem doenças, o paraíso onde nós estaremos face a face com Cristo Jesus, amando, adorando, exaltando, glorificando o nome dEle. E essa é a nossa viva esperança, algo que nós não vemos, mas que vai acontecer, e nós nos apoiamos nisso. E aí ele fala, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito pelo que não é visível. E ele entra na fé de Abel. A fé aqui em Hebreus, ele tem dois sentidos. A palavra aqui. A fé do você crer, a convicção que você tem, mas a fé que ele fala aqui é também em relação à fidelidade. A sua fidelidade para com Deus, Cristo e a sua mensagem. Então, a fé não é apenas no eu acreditar em tudo que Cristo fez, eu acreditar que realmente tudo foi criado, mas também é a minha fidelidade no meu dia a dia, naquilo que eu apresento a Deus, na minha adoração, nos meus sacrifícios, em tudo o que eu estou na presença de Deus, eu estou sendo fiel a Ele, eu estou tendo a minha fidelidade na palavra dEle, a minha fé fiel. Então aqui, Abel, ele tinha essa fé fiel. E a primeira verdade que nós podemos ver aqui é que o sacrifício de Abel foi aceito na presença de Deus por causa da sua fé e da sua fidelidade. Uma linha teológica, alguns irmãos nossos creem que o sacrifício de Caim não foi aceito porque não tinha sangue envolvido. Porque para o judeu, o sacrifício é válido com o derramamento de sangue. Então, o pecado entrou no mundo e o pecado gera a morte. O pecado, ele cobra a morte. Só que, no sistema sacrificial dos judeus, a morte era o cordeiro, os sacrifícios ali que derramava sangue. Mas aqui em Hebreus, ele nos mostra algo diferente disso. E até lá em Gênesis, e eu convido vocês a abrir um pouquinho lá, a gente vai ficar indo e voltando de Gênesis 4. E até aqui em Gênesis 4, a gente vê uma visão um pouco diferente disso. Gênesis 4, a segunda parte do versículo 2. Gênesis, primeiro livro da sua Bíblia. Fala que Adão e Eva tiveram relações, tiveram seu primeiro filho, Caim. Logo em seguida, teve Abel, segundo filho.
E ali na segunda parte do versículo 2 fala: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim, ele trouxe uma oferta daquilo que ele trabalhava, daquilo que ele tinha. Ele trabalhava com a agricultura. Então, o melhor que ele tinha colhido ali, ele apresentou a Deus. Ele apresentou as suas ofertas, o seu sacrifício para Deus. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, Abel trouxe ali os animais, as primeiras crias, a gordura para queimar na presença de Deus. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Vocês perceberam aqui na leitura o que foi primeiro que Deus aceitou? Primeiro que Deus aceitou foi a oferta de Caim ou a oferta de Abel? Não, Deus aceitou primeiro a pessoa de Abel. Deus, ele aceitou Abel e a sua oferta. Deus, ele não aceitou Caim e a sua oferta. E aqui ele continua, por que Deus não aceitou a sua oferta? Que ele fala aqui, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Porque ele não era bom. Porque o Caim, ele não fazia aquilo que era bom na presença de Deus. Ele não era fiel a Deus. Ele não era... A fé que ele tinha não era a fé correta. Ele fala, se você proceder bem, você será aceito. Então, se ele não foi aceito, significa que ele não procedia bem na presença de Deus, e sim o mal. Então, nós vemos aqui que Caim, ele não era fiel. E o princípio, vamos voltar lá para Hebreus. O princípio, claro, que nós encontramos aqui, está um pouquinho abaixo do que nós lemos em Hebreus 11:6, que fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, se eu não sou fiel a Deus, é impossível que eu o agrade. Então eu posso vir à igreja todos os domingos, eu posso estar aqui nos sábados, eu posso servir no ministério infantil, no louvor, na mídia, no som, eu posso dar o meu melhor para Deus, mas se eu não tenho fé e se eu não sou fiel a Deus, isso não vale de nada. E nós vemos ali em Romanos 12, qual é o sacrifício que nós temos que fazer. Nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício a Deus. Um sacrifício, vamos abrir lá, nós lemos agora há pouco, Romanos 12. O que ele fala? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Você tem sido fiel a Deus no seu dia a dia, no seu culto? Você está com o seu alicerce, com a sua vida alicerçada na fé verdadeira, a convicção que você tem de quem Cristo é, do que Deus fez por você e quem Ele é, o autor e consumador, Ele que tem o universo em suas mãos, que tudo foi criado por meio dEle, para Ele, para Cristo Jesus. Você é fiel a essa palavra? Ou você tem sido fiel ao que o mundo tem oferecido? Você tem sido fiel àquilo que o mundo parece ser melhor aos nossos olhos? O que eu tenho me dedicado mais? Será que no meu trabalho, na escola, eu tenho sido realmente um cristão, onde a luz de Cristo tem sido ali brilhado, onde o aroma suave de Cristo está sendo exalado ali para as pessoas sentirem? Será que eu estou fazendo a diferença no meu local de trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha casa, na minha família? Ou o meu coração está cheio de boas intenções, eu sou honesto,
eu ajudo a senhorinha a atravessar a rua, eu paro o carro quando alguém está na faixa de pedestres, eu não xingo ninguém no trânsito, a minha vida é íntegra, eu tenho lutado ali, eu estou fazendo o que é bom. Mas se você não é fiel, e se a sua fé, se você não tem convicção em quem Cristo é e naquilo que Ele fez por você, tudo isso não vale de nada. Tudo aquilo que eu posso oferecer para Deus por mim mesmo não vale de nada. Mas aquilo que eu ofereço a Deus, por meio do Espírito Santo, por esse vivo e santo caminho, que é Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue de Cristo, aí sim, Deus aceita as minhas ofertas e o meu sacrifício. E nós podemos ver que Caim ele não aparece muito na Bíblia. Mas um texto que ele aparece está lá em Judas. Vamos abrir lá. Judas, versículo 11. Judas só tem um capítulo. No versículo 11 ele fala: ai deles, e aqui ele está falando dos falsos mestres. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. E qual caminho é este? Qual é o caminho de Caim? O próprio texto ali de Gênesis nos explica. O primeiro passo de Caim, o primeiro passo do caminho de Caim, ele procedeu mal. E permitiu que o pecado estivesse ali à sua porta. Abel, ele dominou o pecado, ele era fiel a Deus, ele lutava contra o pecado, ele se dedicava para honrar e glorificar o nome de Deus. Mas Caim, ele permitiu que o pecado estivesse ali, no coração dele, crescendo, tomando forma, deixando que o pecado, como um animal que crescia ali, prestes a devorá-lo, prestes a dominá-lo, e Deus fala ali em Gênesis, você precisa dominá-lo. Você está procedendo mal, por isso você não foi aceito. Então, o primeiro passo de Caim foi esse. As suas atitudes, os seus pensamentos eram maus, e ele permitiu que o pecado estivesse ali à porta. O segundo passo, o culto hipócrita. Ele apresentou um culto a Deus, um sacrifício a Deus, uma oferenda a Deus, com o seu coração corrompido, com o seu coração dominado pelo pecado. E ele apresentou isso a Deus, por isso ele não foi aceito. O terceiro passo, ele recebeu exortação, mas ele ficou enfurecido, ele ficou irado. Será que quando você recebe algum tipo de exortação bíblica, qual é a sua atitude em relação a isso? Você aceita como Davi, segundo o homem coração de Deus, quando Natã chegou dele e falou, você é esse homem, Davi? Ele falou, pequei contra Deus, pequei. Reconheceu na hora, se arrependeu, mas Abel ali, ele se enfureceu. A Bíblia fala que seu rosto ficou com ódio, porque Deus não aceitou o seu sacrifício. Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou do seu irmão mais novo. Ele se enfureceu. Mesmo Deus falando com ele, por que você está assim? Se você fizer aquilo que é bom, dominar o pecado que está no seu coração, eu vou te aceitar. Mas ele estava furioso. Ele deixou que o pecado dominasse o seu coração. E o quarto passo, o que foi? Caim tira a vida de seu irmão. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Aquilo que estava no coração, a inveja, a fúria, a raiva, tomou forma e o ato aconteceu. E o quinto passo do caminho de Caim foi, ele recebeu a maldição de Deus. Ele recebeu a marca, afastado completamente da presença de Deus. E nunca mais podendo estar na presença de Deus. Caim, ele é aqui o exemplo do apóstata. O apóstata que conhece o Deus vivo, conhece as verdades, conhece o Deus vivo e verdadeiro, mas não permitiu que o seu conhecimento chegasse ao seu coração. Não permitiu que Deus fizesse morada ali no seu coração. E então ele permitiu que o pecado dominasse e ele
acabou matando o seu irmão. A segunda verdade que nós encontramos aqui é a segunda parte do versículo. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Um pouquinho antes, no versículo 2, Deus fala: pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. E lá em Gênesis, Deus dá bom testemunho da oferta de Caim. Deus aceitou a oferta de Caim. Deus, ele aceitou primeiro a pessoa de Caim, o coração de Caim, para depois aceitar aquilo que ele estava oferecendo na presença de Deus. Gênesis 4:4 nos mostra isso. E lá em Romanos 3:23, nós podemos ver, Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E eu volto a falar a mesma coisa que eu já falei: não importa o que você faz por si só na presença de Deus. Porque se você age pelo seu próprio eu, a sua oferta, o seu sacrifício, tudo o que você faz, por mais exemplar, por melhor que for, por maior que for, não será aceito na presença de Deus. Eu posso chegar aqui, dar minha casa, meu carro, tudo para Deus. Se eu não sou fiel a Ele, se a fé nele não é a base da minha vida, a minha convicção de que Ele morreu por mim, Ele é o Senhor da minha vida, e a minha esperança é que um dia eu estarei com Ele nos céus, e por causa disso eu nego o meu eu luto contra o pecado, eu domino o pecado, mesmo caindo, mesmo pecando, mas eu luto com unhas e dentes contra o pecado, mas não me entrego ao pecado. Deus, ele reconhece isso. Nada que o homem possa fazer por si só é aceitável na presença de Deus. Apenas através do vivo e santo caminho, que é Cristo Jesus. Ele cumpriu seu propósito. Cristo Jesus, quando veio ao mundo, ele abriu o véu. Ele permitiu que nós entrássemos na presença de Deus pelo seu sangue. Porque o homem, quando Deus olha para o homem, ele traz a ira do pecado, porque Deus lá em Gênesis falou que se Adão e Eva pecassem, eles morreriam, eles teriam que morrer. A parte espiritual ali eles morreram, a separação de Deus, ali no Éden, na perfeição, ali o chazinho que eles tomavam com Deus, o relacionamento tão bom que eles tinham com Deus, isso foi cortado. O pecado entrou no mundo, trouxe maldição à terra, trouxe maldição à mulher, trouxe maldição ao homem. O pecado trouxe tudo que era de mal ao mundo. Mas aqui nós vemos que a partir de Cristo Jesus, o seu sacrifício, Ele, o sumo sacerdote, Ele que apresentou o perfeito sacrifício na presença de Deus, e Ele mesmo sendo o sacrifício, o cordeiro prometido, enviado por Deus. E Ele fala, aqui em Hebreus 10, o contexto: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, todos, com todo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água, a forma de cultuar a Deus, a forma de estar na presença de Deus ali. E nós vemos realmente, será que o meu culto na presença de Deus está sendo aceitável? Será que o meu coração, ele está nesse vivo e santo caminho? Cristo Jesus, eu estou sendo fiel a Ele. A minha fidelidade a Ele é independente das circunstâncias, independente daquilo que tem acontecido à minha volta, eu continuo fiel a Ele, eu não o nego. Eu não o nego com o que eu falo, eu não o nego com o que eu vejo, eu não o nego com os meus pensamentos e o meu coração, porque eu luto contra isso. Eu luto contra a minha carne, eu nego a mim mesmo, mas não nego o Criador de tudo, Deus que deu o seu Filho por mim. A fé fiel a Ele. Aqui nós encontramos também a terceira verdade. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. E o que o sangue de Abel ainda fala para nós? O que ele clama na presença de Deus? Lá
Nós vemos em Gênesis 4:10 o que o sangue de Abel estava clamando na presença de Deus: vingança, justiça. O sangue de Abel da terra estava clamando a Deus, e quando Deus chegou para Caim e falou: cadê seu irmão? O sangue dele está clamando da terra. O sangue de Abel, e aqui Hebreus fala que até hoje o sangue de Abel clama da terra. Vingança, justiça, por quem? Hebreus 10, 27, o contexto que nós estamos lendo aqui, Hebreus ele está falando sobre essas duas figuras, o apóstata e aquele que está no caminho de Deus. Então, o sangue de Abel está clamando o que aqui? Vingança, justiça, por aqueles que são apóstatas. E nós encontramos aqui no 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos, os apóstatas, aqueles que viraram o rosto para Deus. E por que ele merece tão grande juízo? No versículo 29, quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. O apóstata faz isso, conhecendo a verdade, conhecendo a mensagem da cruz. Negando a mensagem da cruz, ele pisa em Cristo. Ele difama o sangue da aliança. E ele afronta. Ele fala mal, ele vai contra o Espírito Santo que habita em nós. E isso é muito sério na presença de Deus. E o espírito de Caim ali, o sangue de Abel clama justiça, vingança. E aqui, o autor de Hebreus ele fala: pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Terrível coisa é a minha fé não ser fiel, a minha fidelidade não ser íntegra na presença de Deus. Caim era um apóstata. Ele era o símbolo da apostasia. Porque o apóstata, o que ele faz? Ele despreza o seu irmão. Porque um pouquinho antes daqui, Hebreus fala que nós temos a responsabilidade de admoestar o nosso irmão, de glorificar, esqueci a palavra. Não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. A nossa função, o nosso papel é encorajarmos uns aos outros, é pegar na mão daquele que está fraco na fé e trazer ele para o seu lado, para você caminhar junto, esse caminho que nos é proposto e levá-lo para mais perto de Cristo. O papel da igreja é olhar para o seu irmão e amar o seu irmão, e não desprezá-lo. Caim desprezou o seu irmão, matou o seu irmão. E ele também desprezou o próprio Deus ali, apresentando um sacrifício hipócrita, não fazendo aquilo que era bom aos olhos de Deus, e deixando que o pecado tomasse forma no seu coração e caindo em pecado, tirando a vida do seu irmão. E até hoje, o sangue de Abel clama na presença de Deus. E será que tem solução para essas pessoas? Será que o apóstatas tem solução? E nós vemos um pouquinho para frente, ali em Hebreus 12, 24. Olha o que o texto fala. Aqui ele está falando do que nós receberemos, no versículo 22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, versículo 24, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, o sangue derramado de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, clama por vingança, o sangue de Cristo clama
por perdão. O sangue de Cristo clama por reconciliação. Por mais pesado, por pior que for o seu pecado, o sangue de Cristo é poderoso para perdoar os seus pecados e para te tornar justo na presença de Deus. Não por mim mesmo, não pelo que eu posso ou não fazer, não pelos meus sacrifícios apresentados a Deus, mas único e exclusivamente, Deus me aceita na sua presença, através do sangue de Cristo Jesus, aspergido na cruz, que clama muito melhor do que o sangue de Abel, que fala muito mais alto do que o sangue de Abel. Queridos, qual o caminho que nós temos vivido? Será que eu tenho permitido que o pecado esteja ali, à porta do meu coração? Será que eu estou permitindo que esse pecado comece a tomar forma? Comece a dominar o meu coração? Será que o meu culto aqui na igreja está sendo um culto hipócrita? Onde aqui eu sou crente, visto a roupinha de crente, a máscara de crente, estou aqui, levanto minhas mãos, adoro a Deus, choro na hora da oração, mas lá na minha casa eu sou completamente mundano. As músicas que eu ouço são do mundo, aquilo que eu vejo na internet, eu nem lembro quem é Deus durante o meu dia a dia. Mas quando eu chego na igreja, eu sou o crente. Eu sou aquele que louva, que dá glórias a Deus, que bate palma. Qual está sendo o seu culto hoje? Está sendo o culto hipócrita ou está sendo o culto racional? Está sendo o culto fiel a Deus no seu dia a dia, a sua vida de santificação, o processo de santificação que você vive dia após dia, negando a si mesmo, negando a carne, os seus desejos, tomando a cruz de Cristo, seguindo a Ele, com os olhos fixos nele. A fé faz isso, esse alicerce a qual nós estamos, a fé, o firme fundamento da nossa vida. Mesmo vindo tempestade sobre nós, nós nos manteremos firmes na presença de Deus, porque somos fiéis a Ele. Então, o seu chefe chega e fala, você vai ganhar muito mais, eu vou te dar uma promoção, mas você precisa assinar esses documentos aqui, precisa deixar que isso aqui passe. Algo errado, algo corrupto. Qual tem sido as suas atitudes? Será que lá na escola, na faculdade, eu estou sendo um aluno aplicado, um aluno obediente, ou estou sendo aquele que bagunça, aquele que desrespeita os professores, aquele que só dá trabalho? Será que eu estou obedecendo os meus pais? Será que eu estou honrando os meus pais? E aqui na igreja eu chego, canto, louvo, agradeço a Deus. Qual o caminho você tem seguido? O vivo e santo caminho, Cristo Jesus, o sumo sacerdote de nossas vidas, cultuando, adorando, engrandecendo o seu nome, ou você tem seguido esse caminho de apostasia, o caminho de Abel? Qual caminho você tem seguido? Analise o seu coração. A fé que você diz ter é uma fé fiel a Deus? A fidelidade que você tem está acima de qualquer coisa que possa acontecer com você? Você vai morrer na presença de Deus. Você nega Cristo ou morre? Eu morro. Porque um dia isso vai chegar aqui no Brasil. Hoje nós somos livres para adorar a Deus, mas daqui a pouco a gente não vai ser mais. Daqui a pouco os cristãos serão perseguidos, não só no contexto muçulmano, no Oriente Médio, mas aqui também, daqui a pouco. A perseguição hoje é mais psicológica. Pessoas tirando sarro de você, pessoas te chamando de o crentinho, pessoas te chamando, usando você para tirar sarro de você por causa da fé que você professa. Porque ali na roda, quando as pessoas mostram um vídeo pornográfico, você decide não olhar e sai dali, porque você é fiel a Deus. Você vira a cara para isso. Não deixe o pecado tomar forma no seu coração, não permite que o pecado crie ali no seu coração. Você está lutando, você que está dominando o pecado e não deixando que ele te domine. Ou você fica ali, na roda, olha, porque senão vão zoar com a sua cara, senão vão mexer com você. Você está sendo fiel a Deus
na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Aqui na igreja é fácil. Aqui todo mundo professa a mesma fé que você. Mas e lá no mundo? Eu tenho brilhado a luz de Cristo nas trevas ou estou sendo mais um nas trevas? Será que eu tenho exalado o perfume de Cristo que incomoda a escuridão, que transforma ali, através do Espírito Santo, pessoas, que chama a atenção para Cristo? Ou eu ponho ali o perfume podre para ser igual àqueles que estão no mundo? Qual o caminho você tem seguido? O vivo e santo caminho, que é Cristo Jesus, ou este caminho de Caim? Qual o caminho você tem seguido? Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra. E que possamos, Pai, ser de fato fiéis a Ti. Que a fé demonstrada aqui em Hebreus possa ser a fé que toma conta dos nossos corações e da nossa mente. Que possamos, Pai, realmente ser fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstâncias da nossa vida. Que possamos, Pai, em tudo te honrar, te glorificar e exaltar o Seu nome. Como fala em 1 Coríntios, quer eu coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faço tudo para a honra e glória do Seu nome. Fiel a Ti e única e exclusivamente a Ti. Deus, que meu coração não esteja dividido entre o mundo e a Sua palavra, porque não existe essa divisão. Se eu estou com um pé no mundo, eu estou completamente no mundo, mesmo estando na igreja, mesmo falando que sou crente. Que a minha vida possa refletir a Tua luz, o Teu Evangelho, que eu possa ser inteiramente fiel ao Seu nome. E assim, apresentando a Ti sacrifícios, apresentando a Ti ofertas, louvores, que agradem e exalte o Seu nome, através do Espírito Santo que habita a minha vida. Através do sangue de Cristo, que torna o injusto justo na Sua presença. Deus, que possamos realmente viver para honrar e glorificar o Seu nome. Que possamos analisar o nosso coração, lutar contra aquilo que é podre, e com o Seu sangue derramado na cruz, em Cristo Jesus, que possamos nos purificar de toda a podridão do nosso coração, e apresentar a Ti um culto racional, um culto que agrade o Seu nome, por meio de Cristo Jesus. Que possamos estar nesse caminho, o vivo e santo caminho que é Cristo, e não no caminho de Abel, no caminho de Caim. Um culto hipócrita, um coração cheio de pecado, onde aquilo que eu faço é mal aos Teus olhos. Deus, que possamos nos dedicar a Ti com tudo que temos e com tudo que somos. E é em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém.